destruir famílias. Qual é a diferença de gênero para sexo? Gênero, na verdade, é uma construção sociocultural, como eles dizem. Né? Quer dizer, você pode ser o que você quiser. Independente do seu sexo. É um divórcio da biologia. Certo. Então, o sexo é algo biológico. Ok. Né? A biologia diz o que é homem e o que é mulher. Perfeito. O gênero é o seguinte. Eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. Quer dizer, é um divórcio. É uma ruptura com a biologia. Porque assim, perdoe a minha ignorância, mas eu entendo o homem que nasce homem e sente atração sexual por outro homem. Tudo bem. Isso é homossexual, que é diferente de gênero. A gente já deu nome para isso, né? Isso já existe, já acontece, tem até os direitos garantidos em lei. Tudo bem. O ponto o que esses ativistas progressistas querem quando eles tentam implementar agora não mais os meus direitos enquanto companheiro de um indivíduo do mesmo sexo que eu, mas agora enquanto subverter a questão do sexo biológico, fazer com que o sexo biológico seja algo secundário, menor do que o gênero, ou seja, menor do que aquilo que eu quero ser. E aí vai uma segunda pergunta. Ora, será que aquilo que eu quero ser é tão definitivo como o meu sexo biológico? De outra forma, será que eu não posso querer ser uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa depois de amanhã? E aí, como é que a sociedade se adapta a essas minhas mudanças que eu quero ir mudando? Como é que faz? Se eu quiser ir num banheiro, se eu quiser ir num lugar, se eu quiser vestir uma roupa? Qual é a finalidade desse ataque aos valores básicos que a gente tem na nossa sociedade, se eu ver? Desculpa falar isso, mas são ataques esquizofrênicos, né? Porque, de fato, é um atentado à inteligência humana, né? Total. Eu sempre digo isso também. Me parece estranho, não entendo. Mas por quê? É aquela história. Citamos o direito natural, que tem que ser preservado, certo? Que está inerente à natureza. Eu vou só citar um exemplo para facilitar sobre o que é direito natural. Se nós olhássemos para uma cultura, se nós estivéssemos numa cultura que não tivesse um código penal para dizer que homicídio é crime. Ok. Tá? Ou seja, o que é homicídio? É matar alguém, né? Perfeito. Que aí tem lá uma sanção imposta, né? Que é justamente o quê? Pelo cometimento do crime, aí tem lá uma sanção, a pessoa vai ficar presa. Okay. Reclusão, exatamente. Pois bem. Se nós não tivéssemos codificado, né? Se nós não tivéssemos esse código penal para dizer lá no artigo 121 que o homicídio é crime, será que nós teríamos condição, pelo nosso intelecto, pela nossa razão natural, de dizer que é crime e que é um pecado, claro, que é um mal? Claro. Com certeza, porque é um mal que está intrínseco, né? É algo que é intrinsecamente mal. Sim. Certo? O ato de matar alguém, isso é um ato intrinsecamente mal. Então não precisa estar posto numa lei. Porque é um ato mau. Mas então quando a Constituição independente da cultura. Então quando a Constituição diz que não existe crime sem lei que previamente o estabeleça, ela está errando. Na verdade, ali é uma mentalidade positivista. É uma lógica, vamos dizer, positivista. Não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Hoje nós temos no nosso Brasil, né, essa linha que, na verdade, não é nem positivista mais, é neoconstitucionalista. Foi uma, entre aspas, filosofia, uma doutrina que criaram, né? Na verdade, foi muito cunhada pelo Barroso, ministro Barroso, que coloca ali a primazia dos princípios, só que sendo esses princípios interpretados pela mente dos iluministros, dos iluminados da elite tecnocrática do STF. Então, quer dizer, o que isso representa? O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? O ministro vai dizer que é uma coisa X. Aí por isso que a gente vive esse ativismo judicial hoje. É isso, exatamente. O ativismo judicial nada mais é do que a consequência desse pensamento, então. Em grande medida, sim. Por quê? Porque o ativismo judicial, ele é justamente uma consequência, vamos dizer, do próprio neoconstitucionalismo. Já que, claro, né, falando em linhas gerais... Já que a cabeça do ministro que define o que é o quê, então ele vai cada vez mais falar o que é o quê, independente do que esteja escrito o que a sociedade acha. Sim, mas tem um detalhe técnico. O que é o ativismo em si? É um protagonismo de uma corte, sendo que isso não cabe a ela, né? Exemplo, o STF, né, tem 11 ministros. Eles, hoje, praticamente estão ditando regras e estão aí podendo definir o futuro da nossa nação. Nós elegemos eles? Algum daqueles ministros? Não. Nós não os elegemos. Então, quando eles se arvoram no direito de invadir, inclusive, o papel do parlamento, vamos dizer, não só o papel, mas assim, a função constitutiva, a função constitucional do parlamento, qual que é? Elaborar leis. Okay. Então, quando o Supremo Tribunal Federal legisla no lugar ou
ou contra o parlamento, ele está fazendo o quê? Ele está subvertendo a ordem natural das coisas, e não só a ordem natural, subvertendo, na verdade, perdão, não é a ordem natural, a ordem jurídica. Ele está subvertendo a ordem jurídica. Está usurpando ele o poder. Está rasgando, exatamente, está usurpando competência e rasgando a Constituição Federal, que fala que a competência exclusiva do parlamento qual que é? Preservar a sua competência em face da atribuição normativa de outro poder. Como está no artigo 49, inciso 11 da nossa Constituição. Então nós temos isso. O ativismo judicial é esse protagonismo que não lhe cabe. Né? Ou seja, não cabe à Suprema Corte. Certo. Eles são provocados? Sim. Os ministros, né, quando, por exemplo... Esse é um ponto importante que as pessoas não tocam. E tem que informar também. Porque também é fácil ficar falando, o ministro STF, mas a gente sabe que partidos de esquerda utilizam constantemente esse artifício para chegar lá e cara, quantos processos tem contra o Bolsonaro? Uma centena, uma penca. É uma penca. E aí o cara tem que dar uma resposta para aquilo. O cara espirrou, tem processo lá. Exato, exato.